Olá, turminha, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar nossa terceira aula sobre o fascismo e nazismo. Dando continuidade à nossa aula de hoje, vocês podem acompanhar aqui através da nossa tela. A ascensão do nazismo. Então, nesse primeiro momento aqui que nós iremos ver, a Alemanha derrotada na Primeira Guerra Mundial. Enfrentava uma grave crise econômica, política e social devido ao não sucesso no conflito. Tem a abdicação do primeiro Kaiser, Guilherme II, que era o rei, imperador alemão da época. E se tem a formação de um governo provisório, cuja tarefa era assinar a rendição alemã, em 1918, e reconhecer sua derrota, além de também enfrentar as severas e duras punições do Tratado de Versalhes. No ano de 1919, nós temos uma nova Assembleia, na qual ela elabora uma nova Constituição, denominado República de Weimar. Continuando, lembrando que esse é o nosso guia, no ano de 1920, a nova já República, continua enfrentando a crise econômica devido a brigas políticas, além de ter a França dominado parte do território alemão. Então nós podemos perceber aí que a Alemanha ela tem, vamos dizer assim, um momento crítico pós Primeira Guerra Mundial. Com todo esse momento crítico, nós chegamos até 1929, que é a tão conhecida crise mundial, que afetou também a Alemanha. E já no ano de 1933, nós temos a chegada de Hitler até o governo alemão. Através de um decreto presidencial, ele ocupa um cargo, chefe de governo na época. Era do partido nazista de extrema direita, e foi aprovado pelo parlamento alemão para ocupar o cargo. Continuando, agora nós vamos tratar aqui das ideias de Hitler. Então, um ex-combatente da Primeira Guerra Mundial, no momento que a Alemanha estava passando, ele aproveitou e começou a colocar suas ideias. Ele tentou um golpe de Estado, juntamente com toda uma equipe, claro, e forças, com a ajuda das Forças Armadas, só que ele não obteve êxito. Ele foi condenado e passou 9 meses na prisão. Durante esse período, ele escreveu o Mein Kampf, que é Minha Luta, que é o seu livro escrito nesse período, na qual ele colocava as suas ideias, as suas medidas para que a Alemanha pudesse dar a volta por cima e voltar a ter seu nome escrito na história novamente, só que de uma forma que nós conhecemos, através do nazismo. Uma página muito triste na vida alemã, este período. Agora, no segundo parágrafo, nós podemos trabalhar aqui o que o livro falava. Falava do antissemitismo, considerava judeus e outros grupos inferiores, que eles não poderiam corromper a pureza alemã. Ele dizia que os alemães eles eram arianos, vamos dizer assim, seriam seres puros e assim por diante. Além das questões nacionalistas, que ele falava bastante em seu livro, e a exaltação à guerra. Agora nós iremos ver a questão do partido nazista, comandado por Hitler e seus membros. Nós podemos verificar que o partido nazista ele continha 25 pontos
né, um deles, a abolição do Tratado de Versalhes, que nós vimos, né, que foi após a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha teve que assinar esse tratado, teve que indenizar alguns países, não poderia desenvolver armas, não poderia desenvolver o seu exército, assim por diante. E também a ampliação do território do Estado alemão, discriminação e exclusão dos judeus, limitação de liberdade de imprensa. Esses eram alguns pontos que o Partido Nazista tinha como cartilha. No segundo parágrafo, nós podemos aqui observar que Hitler, ao assumir o governo, né, o poder, ele convocou novas eleições, né? Só que se tinha o palácio parlamentar, onde os parlamentares eles se reuniam. O Reichstag, esse palácio, ele sofreu um incêndio, né? E com isso Hitler aproveitou e atribuiu o feito aos comunistas, né? Então isso foi o primeiro passo para o caminho de uma ditadura nazista, tá? Hitler, através de suas ideias, do seu livro, o Partido Nazista, para que eles pudessem ganhar o grande poder popular da Alemanha, eles priorizavam a propaganda nazista, que nós iremos ver agora aqui, ó, acompanhando o nosso guia na tela. Foi um grande instrumento de divulgação das ideias nazistas. O governo de Hitler aproveitou-se do avanço tecnológico que possibilitou a massificação dos meios de comunicação. E hoje em dia nós podemos perceber como a mídia ela tem poder. E naquela época o Partido Nazista ele usou desse artefato para que ele pudesse dominar e ter o apreço dos alemães. Voltando no segundo parágrafo, em 1933, já no poder, né, ele cria o Ministério da Educação Pública e Propaganda, chefiado por Joseph Goebbels, né? Não era permitido a livre circulação de ideias, nem liberdade de expressão, muito menos criticar o governo. Aqui nós podemos ver uma pura ditadura. Os governos autoritários, eles se usam desses meios para que eles possam dominar e ter o controle em suas mãos. Tá? Aqui no nosso próximo ponto nós temos a perseguição aos judeus, né? Um dos pilares da ideologia nazista era a teoria radical. Os seguidores das teorias acreditavam que os alemães faziam parte da raça ariana, superiores, então eles não queriam que houvesse interferência de outra raça, vamos dizer assim, como eles mesmos colocavam. Nós sabemos que hoje em dia nós somos uma única raça, a raça humana, tá? E nós temos aqui, a partir de 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, milhares de judeus foram confinados nos campos de concentração, né? Um dos mais conhecidos foi na Polônia. Até o final da Segunda Guerra Mundial, foram contabilizados mais de 6 milhões de judeus mortos. Não só judeus, mas também nós podemos verificar que outros grupos sociais também foram dizimados, como homossexuais, os, vamos dizer assim, ciganos, enfim. Foi uma página da história que até hoje, através de nossas aulas, do conhecimento da humanidade, nós podemos estudar e refletir tanta crueldade com a humanidade. Tá? E no final nós temos aqui o Holocausto, como foi chamado genocídio judaico, vitimou cerca de 2/3 da população judaica na Europa. Como havia falado para vocês, ciganos, homossexuais, comunistas, negros e outras minorias também foram perseguidos e exterminados pelos nazistas. Então nós vamos finalizar nossa aula de hoje. Só para deixar aqui para vocês
eu deixei 2 links aqui sobre o fascismo e o nazismo. E no final nós temos a nossa atividade. Assim, nós finalizamos o tema 3, capítulo 1, nono ano de História. E até a próxima. Obrigado. Josh.